Bom dia a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa 11ª reunião ordinária da nossa comissão, que tem como objetivo fazer uma revisão na legislação das agências reguladoras de serviços concedidos no Estado do Rio de Janeiro. Conforme havíamos programado, as duas últimas audiências seria para discutirmos aqui o documento base, né, que vai aí ser entregue ao plenário como nossa proposta na alteração da legislação das agências. Mas, por proposta do deputado Gilberto Palmares, estamos abrindo hoje um pedaço da nossa reunião, por isso que a gente vai ter que ser muito objetivo nesse primeiro pedaço. Uma falha nossa, eu peço desculpas aqui aos profissionais presentes, nós fizemos uma programação de um conjunto de oitivas, ouvindo a academia, começamos aqui com o professor Sérgio Guerra, da FGV, depois recebemos aqui o conjunto das duas agências reguladoras, recebemos todas as concessionárias, recebemos usuários, recebemos Tribunal de Contas do Estado, recebemos Procuradoria Estadual, Casa Civil, órgão que está vinculado, por hora, às nossas duas agências reguladoras, só que acabamos não discutindo aí o olhar dos fiscais que atuam atualmente. A presidência, confesso que entendeu que, com a apresentação aqui, na presença de todos os conselheiros das duas agências, nós destinamos 2 oitivas só para as agências, uma para a Genersa e outra para a Getransp. A gente entendia que já tinha sido tudo apresentado a respeito do atual papel das agências, né? Mas a proposta do deputado Gilberto Palmares foi acolhida. Nós temos um prazo regimental, a nossa comissão ela tem um prazo de validade até a próxima semana, até o dia 15 de maio. Por isso, temos destinado essas 2 oitivas para discutir o documento base aqui do nosso relator. Então, vamos ser concisos aí. Eu já vi que a Getrans traz aqui uma apresentação. Não sei se assemelha àquilo que já foi apresentado aqui pelo presidente Mastrange e pelo Conselho, não sei bem, mas nós queremos ouvir também os fiscais da ponta, isso é fundamental, aqueles que estão na ponta, na operação. Isso para a gente é importantíssimo, já que um dos focos que queremos dar na constituição da próxima ou das próximas agências, a princípio próxima, pelo desejo aqui da totalidade da comissão, é a gente ter aí uma posição mais efetiva dos usuários nessa regulação dos serviços concedidos, ou seja, aquele que é o objetivo final desses serviços, que é o usuário, que é a população do Rio de Janeiro, ter uma presença mais efetiva nesses debates da agência ou das agências reguladoras. Então, vamos começar aqui, eu não sei se tem uma... Começar pelo André Ângelo, né, que é gestor de contratos da Getransp. O senhor entendeu, nós já ouvimos aqui durante uma oitiva inteira, todos os conselheiros estavam presentes aqui. Presidente, me permite? Deixa eu só tentar encaminhar para o doutor André Ângelo. Já, deputado Mink. Então, a gente ser bem conciso, o senhor trazia aqui alguma informação que possa ser complementar. Seguramente o presidente deve ter lhe passado o que foi apresentado aqui na sessão deles, na oitiva deles, mas seria apresentar efetivamente aquilo que os senhores consideram que vai contribuir com o nosso relatório aqui para a feitura da lei. Deputado Mink. Não, no mesmo sentido, e super breve, a gente já tem pouco tempo, então, longe de mim querer encurtar. Então, na verdade, a sugestão do deputado Gilberto, que foi acatada, foi focada na questão da fiscalização. Como é uma das funções realmente importantes, e há uma particularidade, grande parte dos fiscais são requisitados, de um órgão não há um corpo próprio. Em suma, várias questões que o deputado Gilberto apresentou com pertinência, nós todos acatamos. Mas eu estava passando os olhos rapidamente aqui, na exposição, a questões que são genéricas da agência, do serviço, da estrada, do pedágio, e outras específicas da fiscalização. Então, a sugestão para a gente focar no nosso tema, e como disse o presidente Conte, a gente já ouviu as agências, os procuradores, os estudiosos, etc. Então, sobre a questão da agência em si, está coberto. O que não está coberto é a questão da fiscalização, o que faz, quantos tem, o que adianta, o que não adianta, sugestões para melhorar, sugestões da fiscalização para o nosso próprio projeto incorporar
no sentido de melhorar o serviço. Então, a gente podia pular a parte genérica que fala da agência, do serviço, etc., isso a gente realmente já cobriu, e focar na fiscalização, o que funciona, o que não funciona, e sugestões de vocês. Aí seria realmente perfeito, conciso e um bom aporte para o nosso projeto. Bem, vamos em frente aí, deputado Mink. Muito obrigado, doutor André. Presente que o senhor entender, é importante aí. Tá? Nós vamos tentar aí dar 10 minutos para cada um aqui. A Getransp tem 3 representantes, 10 minutos para os 3. Depois é importante ouvirmos os técnicos, né, ligados aí à fiscalização da Supervia, do metrô e de CCR Barcas especificamente, 3 operações importantes. Depois os 2 responsáveis pelos convênios da Rio Trilhos e o convênio da Central. Doutor André Ângelo. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia, ilustres deputados. Vou tentar, então, sintetizar, né, a apresentação. Então, eu apresento aí, no momento, como é que o organograma da CATRA, que é a Câmara de Transportes responsável pela fiscalização. Então, hoje nós temos um gerente, temos o gestor de contrato, que é desempenhado por mim, a função, temos o apoio administrativo e temos lá os gestores de cada um dos contratos. E temos o CMC, que é o Centro de Monitoramento das Concessionárias. E o CMC é onde estão alocados os fiscais dos convênios da Rio Trilhos e da Central. E como é que as informações chegam para a gente? As concessionárias enviam essas informações, elas são captadas pela CATRA, nós fazemos tratamento e processamos essas informações e são gerados, então, resultados internos e externos, basicamente indicadores de desempenho. Bom, as informações são obtidas em tempo real, 365 dias ao ano, 24 horas por dia. Nós temos informações vindo da ouvidoria da Getransp, informações vindo dos próprios CCOs das concessionárias, e temos essa rede de monitores de campo, são os 120 fiscais, que ficam ao longo do dia espalhados em toda a malha metroviária e ferroviária e na Baía de Guanabara, e essas informações de fatos relevantes, notáveis, são passados via WhatsApp, que chegam, então, ao próprio CMC. As informações mais relevantes vão direto para a comida ali, a transparência, vai direto para o Conselho Diretor. Bem, além disso, nós temos atividades específicas e pré-estabelecidas, onde nossos fiscais de campo vão a todos os modais, realizam fiscalizações rotineiras, e temos também informações que chegam diretamente, pré-estabelecidas, que chegam diretamente das concessionárias. Bom, o nosso CMC, ele funciona dentro do prédio do CICC, nós ocupamos uma sala lá, e, como eu falei, a função é captar e transmitir as informações recebidas. Essas informações, como também foi dito, vêm fiscais de campo, da própria ouvidoria e do CCO. Nós, em contrapartida da nossa presença lá no CMC, nós fornecemos todas as imagens que nós recebemos das concessionárias, nós ofertamos essas imagens para todos os órgãos de defesa, de segurança que estão atuando lá dentro. Bom, nossa fiscalização toda é feita através de indicadores, todos os dados são computados e gerados indicadores para alguns contratuais e outros não contratuais. Então, por exemplo, não contratuais são os nossos fiscais de campo que coletam essas informações. São dados alguns exemplos, por exemplo, a Supervia, a limpeza interna dos carros. Então, por não ser um indicador contratual, a gente não pode aplicar uma multa imediatamente, mas quando a gente percebe que um desses indicadores vem se apresentando num patamar inferior por 2, 3 meses, a gente pode abrir um processo regulatório e o Conselho Diretor vai julgar e ver se é necessário aplicar ou não uma multa à concessionária. Então, aí alguns exemplos de indicadores não contratuais, com relação às rodovias também, o fluxo de carros. Bom, eu ia apresentar alguns marcos acho que é bom perder um minutinho para apresentar. O atual Conselho Diretor,
ele com o objetivo de normatizar e informatizar os processos internos na agência e organizando, dando mais transparência a esses processos. Então, ele começou uma série de projetos e implantou vários deles, dos quais eu destaco aí: a agência comprou, adquiriu e implantou um banco de dados Oracle. A agência implantou um sistema de informação integrado, um ERP, para guardar todas as informações da agência, inclusive as da fiscalização. Nós adquirimos um projeto de BI para cálculo dos indicadores. A gente também implantou um portal web para que tanto o usuário como as concessionárias se comuniquem mais facilmente com a agência. E adquirimos também um software estatístico, o SAS, para utilização pela própria Catra, pela fiscalização, para obter alguns desses indicadores e resultados, e também, principalmente, para a ouvidoria. Esse software nós temos um aplicativo desenvolvido nele para text mining, em que a ouvidoria fica monitorando todas as redes sociais e a internet, sites de notícia, para ver o que está sendo falado a respeito de transporte e das concessionárias, e, com isso, poder fornecer essa informação para os fiscais, para que eles possam atuar na ocorrência de algum fato relevante. Nós também contratamos uma consultoria para a elaboração do Plano de Excelência de Fiscalização Técnica e Operacional, que foi a Price. Então, vou só detalhar um pouquinho esse plano, né? Então, o objetivo dessa contratação foi a elaboração de um novo regulamento de fiscalização, normatizando e atualizando as rotinas já existentes, procedimentos, e essa fiscalização deverá ser toda orientada pelo caráter sistêmico, buscando sempre possível a obtenção de dados e informações objetivas, sempre traduzindo isso em indicadores. Como principais resultados dessa contratação, nós tivemos a elaboração de diretrizes estratégicas de fiscalização, o plano tático de fiscalização e o plano operacional de fiscalização. Também foi proposta pela Price uma reformulação do organograma da Catra. Então, agora a gente passa a ter, em vez de gestores de cada contrato com as concessionárias, a gente passa a ter agentes de fiscalização. Esses agentes eles já podem fazer autuação, lavrar autos de infração, coisa que hoje é prerrogativa única do gerente da Catra, e separamos ali, criamos um agente de fiscalização responsável pelos convênios, tá, para operar justamente com o convênio da Rio Trilhos e Central. Essas foram as grandes mudanças. Outra coisa foi a inclusão, como resultado dessa contratação, a categorização dos indicadores e a inclusão de alguns novos. Então, por exemplo, são citados aí alguns grupos, como conveniência, conforto, informação, manutenção, relação com o usuário, segurança e acessibilidade. Bom, essa é a apresentação que eu ia fazer, mais genérica. Então, agora nós posso passar a palavra aos nossos responsáveis pelos convênios. Doutor Ângelo, só uma pergunta rapidinho. A primeira lâmina que o senhor apresentou, aquela estrutura, todos os cargos ocupados ali são concursados da GETRANSP? Não. Não? Como é que é o peso ali entre concursados e contratados, hein? O Roberto, talvez possa falar. Ok. Se o doutor Roberto puder ajudar, seria bom. Hoje, bom dia a todos, primeiramente. Hoje, na agência, a nossa estrutura... Um pouquinho mais perto, doutor Roberto, só para por causa da gravação. A estrutura da agência hoje, nós temos internamente, fora os convênios, em torno de 80 servidores, sendo que concursados, se não me engano, são 4 ou 5. De 80 servidores, Sim. 4 ou 5 são concursados. Sim. A estrutura hoje é composta, principalmente... Nós tivemos um concurso há muito tempo atrás, em 2001 ou 2002, onde nós tivemos muito bons funcionários vindo desse concurso, que, ao longo do tempo, a agência não atualizou esse quadro, eles foram indo para outros órgãos da administração pública, fazendo outros concursos, e hoje restam apenas 4 ou 5 na nossa estrutura. Muito obrigado. Mais alguém da equipe aí da GETRANSP? Eu acho que o André passou bem, sintetizou bem a nossa apresentação, a nossa estrutura hoje, como é que funciona, os projetos do atual Conselho. E eu acho que seria bom ouvir os nossos
fiscais, quem está na ponta mesmo, trazendo essa gama de dados todo dia para a gente. Doutor Rafael Poubel, alguma complementação? Bom dia a todos, me chamo Rafael Poubel, hoje eu sou o gestor do contrato da Supervia. É só para complementar que a gente trabalha de uma forma em que nós temos nosso pessoal de campo colhendo dados pré-estabelecidos diariamente, além de verificar fatos relevantes pontuais. E, como o André bem demonstrou, esse novo estudo da Price vai trazer para a gente também agora uma comissão permanente de prevenção e estudo de incidentes, acidentes. Eu acho que isso é muito importante, isso é um ganho muito grande que a gente vai ter, de ter uma comissão permanente verificando esse tipo de coisa. E também, finalizando, que a gente faz sempre de toda essa verificação com o nosso pessoal de campo, hoje, no caso da Supervia, uma malha muito grande, com uma gama de informações e ramais muito diferentes, né? Praticamente a gente está presente em vários municípios do estado, não só dentro do município do Rio de Janeiro. A gente, todo mês, faz uma verificação completa das determinações do contrato, elaborando relatórios de fiscalização com todos esses dados, e a ideia é que isso se torne um painel de indicadores, como é que eu poderia dizer, facilmente exposto para as pessoas através do nosso portal, e seria mais fácil essa dialogação com o público, do usuário, de como é que está essas questões, como o André falou, de conforto, acessibilidade, tudo controlado por indicadores de fácil acesso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Pode. Deputado Luiz Paulo. Tem aqui a equipe de fiscalização. Imagine que um usuário do sistema tenha caído entre a plataforma e o vagão. Como é que vocês acionam para apurar a responsabilidade? O que acontece? Chega a notícia. Primeiramente, a gente pode, para facilitar, a concessionária, por obrigação, tem que nos informar isso rapidamente. Mesmo assim, nós temos na nossa fiscalização, se a estação tiver câmeras, temos acompanhamento também por câmeras pelo CMC. Essa informação chegando, é aberto de imediato um boletim de ocorrência. A câmera é obrigatória nas estações? Não. Por contrato, não existe obrigação de câmera nas estações. Por lei pode ser. Sim, mas o contrato de concessão não prevê essa colocação. Nós abrimos um boletim de ocorrência, sempre que possível. Como eu falei, principalmente a Supervia, as distâncias são muito grandes, mas sempre que possível, nossos fiscais irão ao local, colher dados. Normalmente, eu particularmente, tento ir também ao local para tentar verificar, bater foto, entender a ocorrência. É solicitado, é aberto um processo regulatório na agência, pelo CODIR, pelo Conselho Diretor, e essa investigação toda é feita com documentos, a gente solicita diversos documentos da concessionária. Se for necessário, a agência pode até contratar uma perícia externa, algo do tipo, para nos auxiliar a apurar todos os fatos que geraram essa queda e todos os agentes contribuintes para que tivesse ocorrido esse incidente. E aí sim o Conselho decide, em cima desse processo, as responsabilidades e principalmente as multas ou, enfim, as advertências ou qualquer coisa do tipo à concessionária. E se a decisão for adaptar a plataforma, porque você não vai adaptar o trem, né? Então só pode adaptar a plataforma. Isso está existindo? Porque eu estou falando de fatos concretos, não é abstrato. A Supervia, ou, enfim, todos os modais metroviários e ferroviários, algumas plataformas têm problemas complicados, como estações em curva, por exemplo, que a adaptação não é simples, porque o trem é uma estrutura linear muito grande, então ele não se adapta bem na curva, né, para uma plataforma, mas o Conselho pode, entendo, solicitar estudos, mas isso também tem que ver à luz do contrato de concessão, por conta de desequilíbrio econômico, como é que seria essa questão da adaptação. Deputado Gilberto Palmares. No microfone, Gilberto, por favor. No microfone. Não, é na mesma linha. Eu estava deixando aqui para o final, mas já que o deputado Luiz Paulo levantou, primeiro, a curiosidade, tem 8 pessoas que são gestores, fiscais, cobrindo toda a gama de fiscalização da gestão. Para mim, a curiosidade, dos 8,
quantos são efetivos da AGETRANSP e quantos não são? Nenhum? Tenta só 4. Só 5% são concursados. Não, mas do caso aqui eu tenho essa curiosidade. Dos 8 aqui presentes, quantos são efetivamente funcionários da AGETRANSP? Servidor ou concursado? AGETRANSP. AGETRANSP. Tem informação nenhuma. E quantos são servidores do Estado concursados de outro órgão? Quantos são da Rio Trilhos? Central? São os gestores dos contratos. São 3 aqui. Eu fui quando trabalhava como engenheiro de manutenção da Companhia Metropolitana do Rio de Janeiro, Rio Trilhos. Não, e a minha pergunta... Não, eu não tenho nenhum reparo, pelo contrário, a gente tem discutido, nós não temos questionado, pelo menos eu não tenho visto aqui na casa, ninguém questionar a qualidade do serviço, seja da equipe que fica dentro da AGETRANSP e vai a campo, seja do estágio da ponta. Mas há um fato, por isso que a gente achou importante ouvir, é que uma agência reguladora, mesmo considerando que já existiu a ASEP, dividiu em 2, que já tem cerca de 20 anos de existência, tem, em função de fiscalização, se não fosse o pessoal da Central e da Rio Trilhos, digamos assim, se repentinamente o Estado resolvesse quebrar esse convênio de cooperação, e retirar todos os trabalhadores da Central e todos os trabalhadores da Rio Trilho, do ponto de vista da atividade de fiscalização, acabaria. Então, essa era uma pergunta, se esse é o sentimento de vocês. E já que se falou de acidente, nós estamos falando de conforto, qualidade e também de segurança, em todos os modais. Aí eu queria fazer 2 indagações de 2 questões também concretas, na linha do deputado Luiz Paulo. Durante anos, o metrô, que está sob a fiscalização da AGETRANSP, não tinha elevador para ajudar as pessoas de mobilidade reduzida em nenhuma de suas estações. Se em algum momento essa questão foi objeto de debate na AGETRANSP. E outra é um caso concreto, porque tem a segurança do usuário e tem a segurança dos próprios profissionais. Não muitos anos atrás, não sei se o termo é adequado, uma pilota, digamos assim, da Rio Trilhos, morreu num acidente aqui nessa gambiarrazinha aqui da linha 1, ou 1A ou 2. Eu queria saber de forma objetiva, nesse caso, qual da apuração feita pela AGETRANSP, não estamos discutindo, mas só para pegar um caso que ajuda. Qual foi o resultado do ponto de vista da AGETRANSP? O que foi responsável por esse acidente? Bem, já que cabe à AGETRANSP... Deputado Gilberto, respondido em seguida às suas indagações, vamos seguir aqui a apresentação, por favor. Só com relação, deputado, à questão do quantitativo de servidores concursados na agência, realmente, se nós não tivéssemos os convênios, a nossa atividade ficaria bastante prejudicada. Esse conselho atual, que entrou agora em 2014, se preocupou bastante com isso, abriu um processo administrativo para a abertura de um novo concurso, que já faziam desde 2002, que a gente não tinha. O processo caminhou muito bem até o meio de 2016, estava totalmente maduro para a gente poder já contratar, a FGV já semi-contratada para avaliação de questionamentos de provas, quando houve manifestação do poder concedente para suspender esse processo em função da crise que a gente foi instalada no Estado, pediram para sobrestar esse processo administrativo e a gente não pôde dar andamento a esse administrativo que tinha na agência, que já está 95% maduro para fazer o novo concurso. Então, é uma preocupação muito grande do Conselho atual com relação aos servidores e o processo está pronto para a gente poder botar para frente e abrir um concurso e trazer realmente para dentro da estrutura os servidores do Estado. Roberto, um ponto que nós temos tocado muito é a questão da autonomia administrativa, autonomia financeira. Isso aí tem sido recorrente, a gente vai tentar legislar sobre isso. O que você está dizendo é uma prova de que não há, ou seja, em tese, se a agência fosse realmente independente, se o recurso fosse com autonomia administrativa, não vou dizer que seria 100% imune, mas não estaria tão comprometida assim com a crise do Estado. Esse é um ponto. Sim, sim. Muito obrigado, Mink. Vamos seguir em frente. Com relação aos esclarecimentos técnicos, o nosso gestor do contrato do Metrô Rio pode esclarecer. Então, eu vou pedir ao doutor José Roberto Gomes, né,
Então, já ao responder, já faça também a sua apresentação aí, na visão do senhor aí da gestão do contrato do Metrô Rio. Eu estou na agência reguladora desde 2005. Eu era funcionário da Rio Trilhos desde 78, fevereiro de 78. E a minha área de atuação sempre foi em manutenção. Então, um colega que estava na agência, ele convidou para eu ir para lá para dar um apoio na parte técnica metroviária e fui para a agência por esse motivo. Com relação ao acidente, o incidente que houve lá com a condutora, existe um processo regulatório, tá? Já foi deliberado, houve multa concessionária, né? E um incidente ele acontece por vários fatores, ou seja, não é um fator só que provoca o acidente. E aquelas incontingências, aquelas não conformidades que a gente verificou na reprodução lá do fato, né? Hoje a configuração da plataforma de manobra está totalmente diferente, com escadas, guarda-corpo, iluminação adequada, tá? E foram providências que a agência sugeriu, né? E a deliberação foi dada como obrigatoriedade da concessionária fazer. E hoje já está toda cumprida, inclusive com câmara de segurança, verificando essa manobra, que é uma área de manobra muito utilizada para sair os trens de operação e ir para o centro de manutenção, e vice-versa, né? O senhor gostaria de complementar mais alguma coisa sobre a gestão do contrato aí do metrô? A gestão do contrato, o contrato tem as obrigações bem definidas, elas são acompanhadas, né? E regularmente, até o dia 10, por força do contrato, tem que prestar essas informações, né? Que foram ditadas no contrato. A gente tem recebido regularmente, nunca houve problema de atraso, e essas informações elas são checadas com a atividade de campos, né? Fora essas do contrato, existem aquelas que a gente se preocupa muito, que são com segurança de equipamentos, né? A operacionalidade do sistema, e isso a gente faz acompanhamento da manutenção do material rodante, de todos os sistemas operacionais da empresa. Eles mandam semanalmente a programação de manutenção, né? E a gente repassa para o pessoal da Rio Trilhos para eles fazerem como são poucos, né? Não tem um quadro grande, eles fazem umas prioridades, dão uma amostragem, né? Faz uma verificação por amostragem da qualidade do serviço que eles estão fazendo. Bom, muito obrigado, doutor José Roberto. Doutor Carlos Alberto Areias. Não veio? Infelizmente, ele é adoentado, não pôde comparecer hoje. Não, sem problema. Vem alguém substituindo o Carlos Alberto? Vamos só falar o seu nome, por gentileza, que não está aqui. Moisés. Moisés, um pouquinho Moisés mais Fernandes. próximo do microfone, por gentileza, por causa da gravação. Por favor. O que foi dito pelo Zé Roberto também se aplica em barcas. Só que a periodicidade da documentação de manutenção, em vez de chegar semanalmente, ela chega mensalmente. Só isso. Ela chega mensalmente. Mensalmente. Né? Doutor Luiz Del Pulpo, gestor de convênio da Rio Trilhos, né? Bom dia a todos. Eu estou nesse convênio desde 2000. Começamos a fazer esse trabalho. Sou também, como o doutor José Roberto, oriundo da Rio Trilhos, lá da Companhia Metropolitana, desde janeiro de 79. Nós trabalhamos nesse convênio com uma equipe bem preparada, porque todo o nosso efetivo é oriundo de manutenção e operação do sistema. Então, a grande vantagem que nós temos, eu falo sempre o seguinte, que a experiência que as pessoas adquiriram nos processos de operação e manutenção do sistema, a gente tem gente que conhece de tudo lá, piloto, segurança, manutenção de trens, como o Zé Roberto, e todos os sistemas. E já estamos nessa estrada de fiscalização há praticamente 20 anos, o que nos dá também uma bagagem boa. Nós vamos aprimorando progressivamente essas técnicas, essas práticas, e o conhecimento vai enriquecendo sempre o nosso trabalho. Basicamente, nós trabalhamos a partir de um plano de um plano de trabalho elaborado pela agência. A Câmara Técnica elabora um plano de trabalho
todo ano ele é revisado, que é na data da renovação do convênio, e a partir dele é a linha mestra de trabalho que a gente segue. As regras, as linhas mestras, as leis que a gente segue, contrato de concessão, as leis estabelecidas, federais, estaduais e municipais, eventualmente, e as deliberações e resoluções que os conselheiros da agência vão estabelecendo, são as linhas de trabalho que a gente segue. Trabalhamos de segunda a segunda, no sistema, no caso, nosso corpo técnico da Rio Trilhos, a gente trabalha com metrô e barcas. De segunda a segunda, nós temos um efetivo em campo, que é distribuído, e tem a equipe que acompanha o trabalho de manutenção da Metrô Rio, que boa parte é feito durante a noite, por condições operacionais que não pode ser feito durante a operação do sistema, então boa parte trabalha durante a madrugada, acompanhando a manutenção. O objetivo é acompanhar a conservação do patrimônio público e, por consequência, trazer qualidade de serviço para o usuário. Então, nós temos equipe em campo de 7 às 19h30, durante a semana e nos finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas. E um plantão permanente de segunda a segunda, 365 dias por ano, inclusive nas madrugadas, Natal, Ano Novo, feriado, tudo. Basicamente, o que se foca é o seguinte: a qualidade do serviço prestado para o usuário, o atendimento da concessionária aos usuários, principalmente em eventos adversos, e conservação do patrimônio público. São esses vetores, basicamente, são os que norteiam nossa linha de trabalho. Eu queria colocar aqui, só para ter uma dimensão do trabalho que nós fazemos, a nossa estatística do ano passado, são dados... Eu, como gestor do convênio pela Rio Trilhos, fica estabelecido que a gente tem que trocar as informações e gerar as informações e passar as comunicações por documentos oficiais. Então, eu trabalho com ofício. No ano passado, nós geramos 468 ofícios para tratar as informações e passar as informações produzidas para a agência. Todo o trabalho é convertido em relatórios técnicos, que são base de informação para tratamento estatístico e instrução de processos, que a nossa equipe é demandada em eventuais instruções de processos e até demandas do Ministério Público. Nós produzimos 350 relatórios técnicos no ano. O número de atividades de fiscalização produzidas no sistema metrô foram 28.796 ações de fiscalização. No sistema aquaviário, 4.809. Esse número, só para dar uma explicação básica, é o seguinte: são vários tipos de atividades, como inspeção de estações, no caso do metrô, e os terminais da concessionária CCR Barcas, inclusive da Divisão Sul. Nós fazemos um trabalho de acompanhamento lá, é uma amostra menor por conta da distância, a dificuldade incorporada aí. Medição de intervalos de partida, de embarcações e movimentação de trens. Então, cada passagem de um trem em determinados horários, nós fazemos esse controle dos intervalos, para fazer até uma confrontação com o que a concessionária informa. Então, cada medição, cada passagem de um trem é uma ação de fiscalização, para vocês entenderem um pouco esse número que parece grande. Atracação de embarcações, aí são trabalhos solicitados pela CAT em função até de deliberações, resoluções ou de leis criadas até por esta casa. Atracação de embarcações, como é que ela é feita, porque houve um questionamento aí sobre a segurança desse processo, então a gente faz um apanhado disso, aí tem uma interação com a Capitania dos Portos, que boa parte desse processo de barcas
é regulado e competência da Capitania dos Portos, então tem um limite de ação ali também. A gente trabalha mais no foco de qualidade do serviço e atendimento ao usuário. Ocupação de carro de mulheres é uma lei dessa casa, por conta de proibir a presença de homens em determinados horários, em pelo menos um carro da composição de metrô. Nós fazemos esse acompanhamento aí. Então, são vários serviços feitos, basicamente, que geram os indicadores que a agência produz, os relatórios estatísticos que estão até divulgados no site, e outros que são a base de informação para ver se determinadas leis ou determinações estão sendo cumpridas ou não. Não sei, acho que Muito obrigado, doutor Luiz. Doutor Horácio Cícero, que é o gestor do convênio central da AGETRANSP. Bom dia a todos. Muito já foi falado aqui sobre os contratos de concessão. Então, vou me ater único e exclusivamente ao processo de fiscalização do convênio central junto à AGETRANSP, ok? Para a gente acelerar o processo. A Supervia, como muitos já sabem aqui, tem uma extensão máxima do Estado do Rio de mais ou menos 80 quilômetros, que é o caso de Guapimirim. Nesse contexto todo, nós temos 260 quilômetros de vias. Hoje, o convênio possui aproximadamente 62 monitores acompanhando tudo isso, incluindo os monitores que ficam dentro do CMC, acompanhando em tempo real toda a movimentação operacional. Disso aí, nós temos diariamente o acompanhamento em cada estação principal de todo o movimento que é circulação de todos os ramais. Nós temos aí 7 ramais, né? Para saber, são 2 do ramal de Bitola Estreita e os outros 5 de Bitola Larga. Nós procuramos sempre nos ater em pontos estratégicos para poder fazer esse acompanhamento. Simultaneamente a isso, o CMC, se houver qualquer ocorrência, qualquer problema, qualquer incidente, aciona através dos nossos mídias sociais, para que da onde tiver, qualquer inspetor possa chegar até o local para verificar. Quando isso não ocorre, aí entra ainda do próprio convênio, inspetores ou monitores que vão ao local posteriormente verificar o que foi ocorrido, para que isso sirva de base para poder desenvolver qualquer trabalho necessário à apuração. Disso aí é gerado também um relatório, e esses relatórios, no ano passado, geraram aproximadamente 350 a 400 relatórios. Disso aí também surgiram, para esse relatório, também surgiram números que indicavam determinados fatores que deveriam de ser acompanhados mais de perto. Então, a partir desse princípio, também surgiram inspeções inopinadas para a gente verificar o que realmente estava acontecendo em determinado segmento. Esses elementos todos compõem hoje o convênio da Central. Ele é caracterizado principalmente pela dinâmica diária que ocorre no sistema. É um sistema complexo, é um sistema grande, e que a gente procura, com os elementos que nós temos, com nossos funcionários, todos eles oriundos da ferrovia, todos eles, sem exceção, a grande maioria acima de 25 anos de experiência profissional, e eu acredito, que realmente a agência, sem esse corpo para dar suporte, ficaria praticamente impossível dela poder funcionar a contento, porque são esses profissionais, com as experiências, a expertise que eles têm, que eles conseguem desenvolver toda essa dinâmica. Inclusive, em todo o processo que a Price montou da estruturação do modelo de fiscalização, esse segmento de fiscalização foi muito ouvido, porque é a partir dali que a gente consegue absorver informações necessárias às adequações de sistemas. Por mais que tenhamos números, por mais que tenhamos sistemas, esses profissionais são de suma importância para poder trazer a sua visão para dentro da agência e verificar o que realmente está funcionando para o usuário. Esse é o papel mais importante. Então, eu acredito que, de todas essas ações que o convênio central absorve, a mais importante é essa lide com o usuário, que esse contato constante, ver as necessidades dele, necessariamente, muitas delas não conseguem transparecer para dentro de números. Então, isso é importante. E a partir dessa dinâmica toda, é que a agência, junto com o convênio, principalmente capitaneando o convênio, ela consegue desenvolver melhor suas atividades. Então, eu não vou colocar números aqui de N coisas, porque
Isso aí todos os senhores já sabem e já foi passado aqui todo esse contexto. Então, acho que vale mais a pena aqui eu retratar as condições dos nossos profissionais e como ela trabalha para a agência. Correto? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, doutor Horácio. Deputado Luiz Paulo. Possivelmente, os senhores já devem ter estudado essa questão. O pessoal da Central e da Rio Trilhos, à disposição da agência, são seletistas. Ora, um seletista sob convênio à disposição de uma outra instituição durante anos consecutivos, em qualquer demanda trabalhista, ele já é funcionário desse órgão que ele está à disposição, se ele demandar. Sendo claro, se a agência tem, como o senhor diz, desde 2000, o senhor à sua disposição, o senhor sendo da Central, se o senhor for à Justiça, o senhor vira funcionário da agência, Justiça Trabalhista. Isso no meu entendimento. Deixa eu só continuar o raciocínio. E aí que vem a questão. Os senhores já fizeram algum estudo, precisaria de lei específica, para os senhores se transformarem em funcionários da agência e não da Central e da Rio Trilhos? No momento, o que ocorre? Nós não, apesar desse tempo estar dedicado à agência, nós somos conveniados. Isso é uma coisa bem clara hoje, porque nós temos a contraparte do poder concedente também. Nós tanto estamos a serviço da agência, naquele plano de trabalho que a gente exerce, mas também estamos atendendo os interesses do poder concedente. Essa troca é constante e permanente. Apesar de, naturalmente, a gente está afeto mais ao que a agência faz naturalmente, mas nós não temos essa visão de duplicidade, de estar numa instituição do poder concedente e, ao mesmo tempo, exercer a função na agência. São coisas que estão bem definidas. Então, pelo menos eu não vejo sobre esse aspecto. Mas já houve estudos jurídicos sobre isso que eu estou dizendo? Não é ponto de vista pessoal. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não, deputado. Porque, olha só, do seu ponto de vista, pragmático. Imagine, vou aqui arbitrar, que o senhor na agência, com a sua função gerencial, sendo da Central, o senhor ganhe R$10.000. Mas, saindo da agência, voltando para Rio Trilhos, para uma função outra qualquer, o seu salário base seja R$5.000. Sabe quando é que o senhor vai voltar a ganhar R$5.000? Nunca. Porque o seu salário não vai poder ser reduzido. Isso é uma questão trabalhista. Os senhores que estão há muito tempo na agência, a rigor, por mais convênio que tem, os senhores são funcionários da agência, não pode ser do poder concedente. Então, eu acho que o deputado Carlos Mink, o deputado Conte Bittencourt, isso merecia um estudo jurídico, porque, se for necessário, pode ter uma lei específica para isso. E também, se for necessário, e conveniente. Não dá opção. Não dá opção. Deputado Gilberto Palmares, na mesma linha, talvez, né? Presidente, eu... Doutor Horácio, o senhor responde as duas juntas. Por economia de tempo, se Vossa Excelência permitir, eu vou fazer algumas observações, porque aí... Não, nós temos ainda uma pessoa, temos ainda o Ângelo Pacheco. Falta um ainda a falar. O Ângelo quer... Sim, falta o Ângelo Pacheco. Então, até para ganhar, eu prefiro ouvir, depois eu falo, que aí eu faço uma série de observações. Ok. Ângelo, senhor Ângelo Pacheco. Eu me desculpo, deputado, eu só queria acrescentar uma informação, que da parte da Rio Trilhos, quando a gente iniciou esse convênio lá para 1999, 2000, a gente tem uma gama de funcionários com vários cargos diferentes, né? E a gente pleiteou lá uma padronização disso, até por conta de uma atividade diferente.
mas houve um entendimento lá que a Constituição não permitia esse tipo de ajuste só para o concurso. Então, a única ação que a gente tomou junto a Rio Trilhos foi essa, mas não houve, não evoluiu para isso. Esse aspecto que o deputado está colocando, a gente nunca abordou lá, não. Presidente, como eu disse... Muito obrigado, doutor Luiz. Eu estou querendo só ganhar tempo, senhor, porque cada um que fala suscita aqui a... Mas aí o senhor, no final, faça uma pergunta para todos. O senhor Ângelo Pacheco, que é fiscal também, ligado ao Rio Trilhos, né? Eu posso falar hoje da agência reguladora hoje? Acabou. Eu estou lá também desde 2000, desde o primeiro convênio de cooperação técnica com a agência. Hoje, de 2010 para cá, eu posso falar de 2010 para cá, após a CPI das barcas, que ocorreu a CPI até presidida pelo presidente, pelo deputado Gilberto Palmares, o senhor também participou, ocorreram várias mudanças na forma da CATRA, da agência reguladora. Ocorreu a união, a informação vindo de base, sendo tratada pelo gerente, sendo escutado os nossos apegos na questão de como fiscalizar, como anda. E aí a gente começou a observar que as coisas foram mudando para melhor mesmo, na questão da forma que a gente levava as informações, e as informações passaram a ser realmente tratadas através de boletins, de informações que nós levávamos através do DEUPUP, relatório, a fiscalização, sempre trabalhamos da mesma forma, nunca mudamos a nossa forma de trabalhar, desde o primeiro convênio até hoje. O conteúdo é o mesmo, a quantidade é a mesma, a gente só foi aprimorando mais, buscando mais informações, a demanda vinda da agência, e nós fomos aprimorando ela e colocando. Hoje eu digo que a agência reguladora, ela fiscaliza, ela trata as informações muito bem tratadas. O que nós estamos vendo hoje como fiscal, a gente tem uma resposta da agência, o que nós não tínhamos até 2009. A gente mandava e essas coisas não eram bem trabalhadas, bem tratadas. Então, os conselhos que foram vindo, foram mudando, foram criando as regras. Hoje eu me sinto satisfeito em trabalhar hoje na agência reguladora. Eu posso falar isso. Mais nada. Muito obrigado, doutor Ângelo. Seja bem-vindo. Deputado Carlos Mink. Presidente, Conte, deputado Luiz Paulo, deputado Gilberto, vocês todos aqui presentes, obrigado pela presença e também pelos esclarecimentos. Veja, se a gente fosse discutir cada um dos serviços e cada uma das questões levantadas, haveria, sim, uma quantidade muito grande, isso aí pode realmente ficar até para uma outra vez. O deputado Gilberto levantou questões, até a questão da acessibilidade no metrô. Eu me lembro, há cerca de 10 anos atrás, eu fiz uma ação com a então deputada Tânia Rodrigues, aqui se não me engano, na Carioca, que não tinha acessibilidade, e já há, pela Comissão do Compras, pedidos para fazermos ações da lei da acessibilidade em outras estações de metrô. Em suma, questões levantadas pelo deputado Luiz Paulo sobre esse acidente. Deputado Luiz Paulo, eu vi, inclusive, uma coisa que também me chamou a atenção, que parece que a questão é que, como foram comprados trens diferentes, com distanciamento diferente, não é tão simples quanto adaptar a plataforma, porque se você puser ela mais para lá, o outro não passa. É que um é mais... Um chega mais aqui e o outro chega mais ali. A trens de... Então, isso são questões importantes, e cada uma delas, desde a questão da acessibilidade, a questão do planejamento, a questão da fiscalização. Mas nós, como falou o deputado Conte, a gente está na reta final e o nosso objetivo aqui é propor uma nova forma de funcionamento da agência, com mais autonomia, mais participação do usuário, autonomia financeira, os próprios conselheiros não serem indicações políticas, terem uma capacidade técnica, não terem sido originalmente da política, nem recentemente da gestão das empresas que eles próprios vão fiscalizar. Em suma, a questão da quarentena, várias questões a gente vai incorporar nesse processo, a gente está bem avançado. No caso de vocês, eu teria uma única pergunta a fazer.
Do ponto de vista estrutural, vocês estão aí na ponta, estão fazendo a fiscalização, estão correndo atrás, estão tentando aperfeiçoar, melhorar, estão com um concurso para ser feito que foi suspenso, estão com novos instrumentos para fazer isso de forma sistêmica, produzem relatórios, milhares de relatórios, etc. Muito bem. Do nosso ponto de vista, a gente vai fazer um projeto de lei. Então, a gente vai dizer, olha, os dirigentes têm que ser escolhidos de tal maneira, os transportes de ônibus intermunicipais têm que estar dentro da agência e não no DETRO. Então, são coisas assim objetivas, que são de um outro nível, e, claro, depois, outras portarias, caso a gente consiga aprovar o nosso intento, no plenário, o governador sancionar, que são outras batalhas também. Claro que, havendo essa modificação, vão ter uma série de decretos, portarias, etc., adequando o funcionamento às novas diretrizes estruturais. A minha questão é, do ponto de vista da fiscalização, do sistema de fiscalização, do modelo, da forma como ele funciona, não é só estar na ponta verificando o atraque, a frequência, é como isso tramita e de que forma isso gera resultados efetivos na melhoria do serviço, que é o objetivo da agência. Cumprimento do contrato, melhoria do serviço, atendimento da população. Quais seriam as sugestões que algum de vocês poderia dar, do ponto de vista do projeto, para fortalecer o papel da fiscalização, melhorar, eventualmente, o poder e a qualidade dela, e um mecanismo para que o verificado, o comprovado, efetivamente resulte em ações de melhoria sistêmica. Então, essa é a questão. Com a vossa experiência, qual é a sugestão que vocês têm para nós, nessa altura, para que a fiscalização seja mais valorizada, mais efetiva e que os seus resultados resultem em melhorias concretas? Doutor André. Bem, eu acho que poderia se evoluir bastante se todos esses indicadores, hoje, não contratuais, que a agência calcula, se eles pudessem ser introduzidos nos contratos de concessão. Porque, como a agência se preparou bastante na área de TI, preparou todo esse arcabouço para cálculo desses indicadores, então nós temos indicadores de limpeza, de iluminação, uma série até mesmo de acessibilidade. Então, a gente pode pegar esses indicadores, se conseguir colocar nos contratos de concessão, você passa a fazer a autuação da concessionária, vai pagar multa sem precisar abrir um processo regulatório, que tem todo um trâmite e é demorado. O não cumprimento de um indicador, o rito é sumário, você já aplica a penalidade. Então, eu vejo que seria uma grande evolução se pudesse ser introduzido esses indicadores nos contratos. Tá, Gilberto. Não, veja se tem algum complemento. Doutor Horácio. Dessa questão que eu levantei, e para mim era só mesmo essa. Obrigado, agradeço. Dois esclarecimentos aqui. Um ao deputado Luiz Paulo. O convênio é sem ônus para a agência. Quem paga a nós é o poder concedente. Nós não recebemos nada de complemento da agência. Absolutamente nada. Tá? Uma outra coisa também a esclarecer é o seguinte: hoje, os carros de passageiros da Supervia, todos eles são padronizados. Tá? A questão de acessibilidade e mobilidade nas estações, todas as estações olímpicas já estão dentro do padrão de acessibilidade e mobilidade. As que não estão, que são antigas, algumas têm problemas estruturais, essas são processos de estudo. Então, gradativamente, a concessionária está se readequando. E isso a gente acompanha o tempo todo também. A agência acompanha, o convênio acompanha. Ok? Pavuna não. Pavuna não. Deputado Gilberto Palmares. Não, presidente, eu queria só fazer umas concessões, depois queria saber a opinião. Primeiro, com relação à questão do deputado Luiz Paulo, eu comungo da mesma preocupação. Independente se é um contrato de cooperação técnica e tal, é um fato objetivo. A agência caminha para 20 anos e a sua atividade forte
fiscalizar os vários modais de transporte, e não haveria fiscalização se não houvesse o convênio com a Rio Trilhos e com a Central. Eu, sem querer fazer média, acho que, felizmente, as empresas públicas, inclusive, têm esse papel. Além do trabalho em si que elas operam, elas formam quadros técnicos de excelência que acabam sendo utilizados em outros espaços, e a agência tem se beneficiado disso. Mas eu acho que uma preocupação central com a agência é o seguinte: nenhum de nós é eterno. Em algum momento, a gente, pelo menos, se aposenta, sai. Nós estamos aqui discutindo como fortalecer a agência. Repito, a agência devia ser independente do poder concedente. Não é. Tanto não é que tenta fazer concurso, não tem dinheiro. Eu acho que uma dessas preocupações é como efetivamente garantir que, se há uma coisa positiva que o poder concedente fez, foi manter esse acordo de cooperação até hoje. É garantir que esses profissionais, que têm um acúmulo que é fundamental para a fiscalização, permaneçam na agência, sem essa instabilidade que o deputado Luiz Paulo colocou, para desempenhar essa função e até para treinar futuras pessoas que a gente concurso público. Eu lembro, deputado Luiz Paulo, que pode não ser a mesma coisa, aí tem que ver a questão jurídica. A Anatel, quando foi formada, ela pegou funcionários da Telebrás que se tornaram efetivos da Anatel, sem terem... O normal seria ter que prestar concurso para a Anatel, mas, na época, se conseguiu parecer dizendo que, como já eram funcionários de uma empresa pública, que supostamente só tinham entrado para o concurso público, eu não estou advogando a mesma questão, mas acho que alguma coisa parecida poderia ser pensada tanto no caso da Rio Trilhos, como no caso da Central. A outra consideração é o seguinte, para ver se depois eles respondem. Eu teria curiosidade de saber quantos eram os funcionários da Rio Trilhos à disposição da agência até, por exemplo, 10 anos atrás, e quantos estão hoje. Porque, se eles tiverem aumentado, ótimo. Se eles tiverem diminuído, como é que foi suprida essa diferença? A terceira observação, eu concordo em gênero e número, que ele falou. Por exemplo, se alguém fiscaliza um carro que está estacionado em local proibido, o cara pode até depois fazer um recurso e não ser multado, mas o fiscal vai lá e põe... uma coisa que eu acho que devia ser repensada também no funcionamento das agências, é que quem fiscaliza não é fiscal, é anotador de coisa que vai abrir um processo que daqui 3, 4, 5 meses, um ano, é que vai tirar uma conclusão. Eu acho que, se é fiscal, não tem poder absoluto, mas devia ter o poder de, no mínimo, notificar quem cometeu a irregularidade, né? E devia ter alguma ação efetiva como fiscal. Eu acho que essa é uma questão que devia ter... Então, Gilberto, nós vamos encerrar 12h10 essa parte da nossa reunião. Não, presidente, eu posso... Estou querendo encerrar... A outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: pode ter um grau de subjetividade isso, mas eu me lembro que eu visitei a agência, e no momento que eu visitei, estive lá com ele, as informações das concessionárias não chegavam à agência em tempo real. Tanto que a agência se debruçava para montar um sistema para isso chegar. Mas até um determinado momento não chegava. Então, a agência tinha que basear parte da sua atuação confiando na informação de quem ela fiscaliza. Uma pergunta a quem está fiscalizando ou gerindo é em que medida essa situação permanece e até que ponto se pode fazer uma fiscalização confiando em informações que são passadas por quem o objeto da fiscalização. Por quem é fiscalizado. A outra pergunta que ninguém falou sobre a ouvidoria. Eu, uma vez, fiz uma reclamação na ouvidoria da Getransp. Estranhamente, quem me telefonou depois foi a ouvidoria das barcas. Eu não fiz nenhuma reclamação na ouvidoria das barcas. Então, como é que funciona, de fato, que a ouvidoria também é um instrumento importante, como é que funciona a ouvidoria da Getransp? Você reclama na ouvidoria da Getransp e recebe o telefone da ouvidoria da empresa. Por último, como é que é feito mesmo? Tem a fiscalização do dia a dia. Se a barca ou o trem chegou na hora, se o número de viagens está
rolando. Mas como é que é a fiscalização do ponto de vista da manutenção, já que isso reflete, inclusive, na segurança? Por exemplo, no dia da greve geral, nós descobrimos 2 barcas dessas grandes que não estavam em condição de funcionar. Isso foi dito pelos profissionais lá. Se quiser, eu descubro o nome. E a informação que eu tenho é que, como as barcas grandes, eu estou dando isso só como um exemplo, né? Elas não são mantidas no estaleiro, são mantidas sei lá onde, eu não sei se está havendo fiscalização. Eu queria que falasse um pouquinho como é que é alcançada essa fiscalização na ponta em situações desse tipo. Nós descobrimos 2 barcas, fomos nós que dissemos, fomos profissionais lá, 2 dessas barcas grandes, novas, que tinham, eu esqueci o termo técnico que foi usado, mas um negócio de motor que não estava em condição de funcionar, isso foi constatado lá, e depois soubemos que elas não são mantidas no estaleiro. Como é que é feito a manutenção em situações desse tipo? Porque essa questão da segurança ela é fundamental para não acontecer coisas desse tipo. Não é só o usuário que perde a vida, às vezes, num voo de trem maior do que devia. Até funcionário, como foi o caso do piloto, perde a vida. Então, esse item de segurança ele é fundamental. Porque a questão dos indicadores é estranho que, 20 anos depois, eu fui em reuniões da agência que discutiam indicadores, fui na reunião do conselho, que supostamente era para definir os indicadores, e os indicadores, até hoje, ou não servem, ou não funcionam, ou dependem ou não estão no contrato de concessão. Então, isso passa a ideia, pelo menos, de que, por mais que os profissionais sejam qualificados, os instrumentais que eles têm na mão para fiscalizar não são mais adequados. Então, tanto quanto possível, eu queria alguma observação de vocês, ou sugestão, na linha do que colocou o deputado Mink sobre isso. Obrigado, deputado Gilberto. Deputado, doutor André D'Angelo. Bom, respondendo a 2 questionamentos, com relação à obtenção dos dados em tempo real, realmente nós não temos a informação da operação em tempo real. A gente recebe isso só no dia 10 do mês subsequente. Agora, o que nós temos em tempo real são os fatos notáveis. A concessionária é obrigada a nos informar em até 30 minutos todos os fatos relevantes. A paralisação no ramal, um incidente com um trem que teve que ter desembarque de passageiros na brita. Qualquer problema relevante, ela tem que falar real time para a gente. Com relação ao problema da ouvidoria, como eu havia citado antes, um dos projetos que a Getrans investiu foi o portal, a elaboração do nosso portal. Então, facilitou bastante a comunicação entre o usuário e a agência e com as concessionárias. Agora, talvez o Delpu possa falar sobre o problema das barcas. Isso. Com relação ao número de funcionários disponíveis para o convênio, nós chegamos a ter, em tempos, lá 2010, em torno disso, 120 funcionários. O que acontece? Com aquele processo de reestruturação do Estado que o governo implantou, Sérgio Cabral, aqui teve a CORI, as pessoas devem ter conhecimento desse grupo criado lá para fazer redução de efetivo. Eles focaram muito em cima dessas empresas, como Rio Trilhos e Central também, porque eram empresas que tinham perdido a operação e manutenção do sistema, eles entendiam que tinha que ter enxugamento. Então, a gente foi perdendo um número grande de funcionários que estavam disponíveis. Hoje, nós temos 57 funcionários à disposição, dois ou três que recentemente foram afastados por vários motivos, mas de 120 nós trabalhamos com 57 pessoas hoje. Com relação a esse aspecto de manutenção de barcas, nós fazemos um acompanhamento, pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma missão estabelecida no procedimento de ir ao estaleiro, acompanhar, ver quais os equipamentos que estão em manutenção naquele momento. É uma ação aleatória, não é pré-agendada. E apanha-se todas as informações dos equipamentos que estão no estaleiro ou que tem problema de manutenção. Agora, boa parte das ocorrências de falhas de equipamentos, elas são atendidas por equipes de frente avançada, que eles chamam, que fica nos terminais. Aí pode ser um caso desse. Nesses eventos, a gente não tem como saber ou acompanhar ou pegar esse dado, a não ser por uma busca de documentos lá, que a gente também faz esse...
Nesse processo de ir lá acompanhar a manutenção, a gente faz também solicita a amostra de informações de manutenções realizadas para ver se o controle administrativo desses processos estão de acordo com o que foi realizado. Obrigado, doutor Luiz. Doutor André, para encerrar. Para encerrar, aproveitar que a observação que o deputado Mink colocou com relação a repensar a agência e, inclusive, a inclusão do transporte rodoviário do DETRO. Se já temos o problema da redução da quantidade de fiscais ao longo do tempo, imagina se nós tivermos também que fiscalizar os ônibus. Nós precisaríamos de um corpo técnico muito maior. Teria que ter uma reestruturação completa, né? Não há dúvida, não há dúvida. Doutor Horácio. Só para dar um esclarecimento, deputado Gilberto, nós também da Central, nós atuamos na manutenção, acompanhando as preventivas dos trens, tanto na oficina de São Diogo, que é ali perto de Dom Pedro, quanto na oficina de trens de Deodoro. Isso diariamente. Então, nós acompanhamos para ver se eles estão acompanhando o ciclo de manutenção de todos os trens, principalmente com a chegada dessa carga nova de trens novos. Então, nós acompanhamos isso também diariamente para ver se nada está fugindo dentro do padrão de controle de qualidade da manutenção. Uma outra coisa também, o deputado Carlos Mink, você perguntou quais as ações efetivamente foram realizadas que transformaram em melhor. Eu lembro daqui uma coisa muito simples, mas bem emblemática. Nós estávamos tendo um probleminha que estava havendo muita reclamação de trem sujo. Trem sujo, um item que não ofendia em nada a segurança, mas é a questão de conforto. Nós passamos 15 dias monitorando os terminais na madrugada, os primeiros trens que partiam, para identificar o que estava havendo. Depois disso, de verificar, em menos de 3 meses, a concessionária foi notificada e resolveu o problema. Era só simplesmente uma questão de controle mesmo, de supervisão, para resolver isso. Não precisou processo, não precisou nada, mas teve que haver essa intervenção na madrugada, nos primeiros trens, para identificar o que estava acontecendo. Isso sem a concessionária saber. Fomos lá, nós fomos fazer essas inspeções inopinadas para identificar pontualmente o que estava acontecendo em todos os terminais. E identificou e foi rápida a solução. Essa é uma das funções da fiscalização em conjunto da agência. Muito obrigado, doutor Horácio. Eu quero agradecer ao doutor André Ângelo, em nome de toda a equipe, agradeço lá ao presidente da agência esse pronto atendimento à nossa solicitação. Foi um convite feito ao longo da semana passada, depois da nossa oitiva da quinta-feira passada. Eu agradeço aí as contribuições que foram trazidas pelos senhores e, seguramente, nós vamos mandar o documento preliminar para os senhores para apresentarem novas contribuições ao nosso projeto. A ideia de fato, já há convergência na comissão numa série de pontos, que foram se acumulando aí dos nossos debates das oitivas anteriores, mas a ideia é, de fato, depois de quase 20 anos, a gente poder apresentar ao Estado do Rio de Janeiro uma legislação que dê agências, a agência ou as agências, eu tenho falado agência porque é um pouco o sentimento aqui da comissão, mas que dê às agências aí realmente uma ideia forte de órgão de Estado e não de governo, com autonomia financeira, com autonomia estrutural necessária para que esses serviços concedidos possam chegar ao usuário com qualidade. Muito obrigado a vocês, sejam bem-vindos. Desculpem, nós vamos ficar agora para a segunda parte do nosso encontro. Muito obrigado pela presença de vocês.